Só que daí quando a gente chega no mercado imobiliário, né, eu já trabalhava com vendas e casualmente, né, a minha primeira venda ela veio com 15 dias. Né, então eu fiz a venda em 15 dias de mercado imobiliário e eu ouvi de um gerente já mais experiente e até eu fiquei meio bravo com o comentário dele que tinha sido sorte de principiante. Mas, né, ele não tinha presenciado todo o meu atendimento com a cliente. A gente falou sobre CDB, sobre ações, sobre investimentos, né, de vários produtos, uma coisa que eu dominava muito, porque eu já tinha sido acionista da Bolsa, sou até hoje, né, mas anteriormente a ter atendido a cliente eu já investi em ações. Então a gente teve todo um papo que tudo aquilo ali amadureceu a cliente para levá-la para compra naquele curto espaço de tempo por algum conhecimento. Onde é que falhou, onde é que eu falhei, né, naquele primeiro processo, foi a falta de conhecimento da questão crédito imobiliário. Porque a cliente ela tinha 60, o imóvel era de R$1 milhão que ela estava fazendo a proposta, ela tinha 500 mil na poupança, ou seja, ela ia dar mais de 50% de entrada, ia financiar uma pequena parte, até a proposta era 940 mil na época, né? Então a entrada ia ser maior do que 50%, e ela tinha uma renda razoavelmente boa, né, de R$30 mil para a época. Então assim, na minha cabeça tinha fechado todas, pelo que eu entendia pouco, de que precisava de renda para financiar aquele imóvel. Só que daí, o que faltou eu ter entendimento, ela era uma senhora de 68 anos, o marido dela tinha 72, quando a gente vai para o SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, se pega a idade da pessoa mais velha, né? E o limitador é 80 anos, então eles só tinham 8 anos de prazo, então por mais que eles tivessem uma receita boa lá atrás, que seria aproximadamente R$850 mil, eles não tinham tempo para financiar aqueles 440 mil, acabou caindo ainda assim essa proposta inicial. Eu, com a minha expertise de investimento e com a conversa que eu tinha tido com ela, né, sobre investimento, sabendo fazer algumas perguntas, eu entendia que ela tinha já esse entendimento de que investir em imóveis era bom, e aí eu ofereci um imóvel pelos 500 mil que ela tinha na planta, né, que estava sendo entregue com bom desconto, onde ela enxergou e fechou na hora. Então, através disso que eu comecei a entender a capacitação do corretor, ele tem que ter várias competências. Ele não precisa ser especialista em crédito imobiliário, mas ele tem que ter um entendimento básico para assessorar o cliente na hora da visita, né, para gerar autoridade e relacionamento. Mas quando então eu chego no mercado imobiliário, eu tinha essa grande dúvida, né, se eu focaria em imóveis prontos ou imóveis na planta, que é o que, se eu perguntar para o incorporador provavelmente vai me dizer que é melhor na planta, é mais fácil de vender, e tu precisa ter menos entendimento, porque tu vai estudar o memorial descritivo, vai saber se tem um registro de incorporação, vai entender do terreno, o tamanho do terreno, que são algumas perguntas frequentes que o cliente vai te fazer, mas é só de um imóvel, né? Só que o que é mais difícil, a competição ela é muito mais acirrada pelo mesmo produto, então tem muito mais corretores focados nesse mesmo produto e menos consumidores para esse produto. Já quando tu vai para o imóvel usado, tu tem muito mais ofertas, né? Então vamos pegar uma cidade de São Paulo, deve ter mais de 1 milhão de imóveis prontos, enquanto talvez tenha aí 50, 100 mil imóveis na planta, né? Então quando a gente chega num produto, um imóvel usado, imóvel pronto, né, na cidade de São Paulo, a gente vai ter muito mais imóveis prontos aqui em São Paulo, se a gente comparar com imóveis na planta, né? Então talvez seja uma proporção aí de 1 milhão de imóveis prontos para talvez 500, 100 mil imóveis na planta, e tem muito mais corretores focados no imóvel em lançamento e menos corretores focados no imóveis prontos, porque ele acaba dando mais trabalho na questão estudo, né? Eu preciso entender mais sobre o imóvel e também sobre a captação desse imóvel, fazer uma boa captação, entender se o imóvel pode ser vendido e tal. Uma das grandes dúvidas que eu tinha, quanto ganha um corretor de imóveis, né? Isso vai depender muito da questão do teu foco, né? Outra coisa, será que eu vou conseguir vender nesse mês? Como eu disse para vocês, eu acabei vendendo em 15 dias, mas porque eu já tinha várias competências, né? Que eu acho que o corretor ele tem que ter boas competências, fazer o básico bem feito, entender de pessoas, ter empatia, conhecer a região, né? Não só abrir a porta e mostrar aqui uma sala, aqui uma cozinha, aqui. Então, a infra do prédio, conhecer como ninguém, o que disponibiliza a região, né? O que tem perto da região, se tem escola particular, se tem mercado, o que tem de clube, enfim, dependendo do público-alvo que você está atendendo. Então são algumas competências, obviamente não é uma verdade única, mas trazer um caminho para você ter informação ou aonde buscar a sua informação
para você entender aonde que você quer focar, né? Uma das coisas que eu busquei na minha cidade, que é Porto Alegre, a capital lá do Rio Grande do Sul, era se eu focaria em apartamento de 1 dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios, terrenos, lotes, né? Ou casas, que talvez se a gente for pegar uma cidade do interior, não tem apartamentos, mas então eu fui na minha fonte local, eu busquei o Sinduscon, que é a indústria aí da construção civil, né? A associação lá deles, e aí eu descobri, na época, um relatório deles, que 80% dos imóveis eram de 2 e 3 dormitórios apartamentos. E aí eu foquei em apartamentos de 2 dormitórios em função disso, porque se eu tiver um de 3 dormitórios pelo preço de 2, obviamente que o cara que está procurando um de 2, ele acaba comprando se couber no bolso. Então foi algumas estratégias que eu utilizei, algumas fontes que eu busquei, dependendo de onde você está assistindo, né? Pode ser no interior, uma cidade pequena que talvez só tenha casas ou lotes, né? Mas provavelmente deve ter uma associação comercial dos incorporadores, das loteadoras, que você também vai conseguir buscar essas fontes.